Boa noite a todos. Boa noite, crianças. Boa tarde, né? Vamos começar. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Então, em comemoração ao bicentenário da nossa independência, recebemos nessa tarde os alunos da Escola Municipal de Educação Básica Carlos Gorini, do bairro São Marcos, aqui da nossa cidade, né? Os quais cantarão o hino da independência do Brasil. Dessa forma, convido para que todos, de pé, possamos acompanhar, junto com a banda da Cruzeiro do Sul, que possamos acompanhar a execução do hino da independência em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Eu vou pedir para as crianças cantarem, porque nós temos que começar a sessão, mas só a primeira estrofe do hino de Criciúma, já que eles vieram de tão longe. Tá? Daí, tá certo, Fábio? Então, ó, com vocês, então, já que vocês são da Escola Municipal de Criciúma, o primeiro estrofe do hino de Criciúma. Pessoal, não faz nenhuma volta. Pula pro final e já começa, tá? 1, 2, 3. Yeah!
Nós agradecemos, principalmente nós agradecemos aos alunos da Escola Carlos Gorini, agradecemos a Bárbara, a diretora, todos os professores, agradecemos a presença do nosso secretário de Educação, o Miri D'Agostin, que está aqui também. Tá? Muito, muito obrigado por vocês tornarem essa nossa terça-feira tão linda com essa execução desses 2 hinos maravilhosos. Que daqui a alguns dias o Brasil vai estar comemorando 200 anos de que somos independentes, o melhor lugar para se viver neste mundo. Certo? Beijo no coração de cada um de vocês e muito, muito obrigada. Não esquece de ajudar a gente. Vocês são famosos. Vocês são famosos. Ô, Bertino. Ô, nossa cadeira. Ô, Toninho. A meninada deu de parabéns. Parabéns pro prefeito, pro secretário e pra gurizada também. Pra gurizada também, principalmente pra eles. E para as professoras. Né? Isso aqui é onde? Deixa eu puxar a cadeira de lá e volta aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Depois desse momento lindo que nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores, em que os alunos da Escola Carlos Gorini cantaram o hino à independência e também o nosso hino da nossa cidade querida Criciúma, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Eu solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Ué? Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é tirada do livro de Joel, no capítulo 3. Depois de tudo isso, derramarei meu espírito sobre todos os viventes, e então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciões receberão sonho, suas mensagens, e os jovens terão visões. Solicito agora que faça a leitura. Aqui. Solicito que faça a leitura do expediente.
59ª sessão ordinária, 23 de 8 de 2022, expediente. Indicação 738-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 559-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 739-22, de autoria do vereador Daniel Schelp. Requerimento número 560-22, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento número 561-22, de autoria do vereador Daniel Cipriano. Indicação 740-22, de autoria do vereador Daniel Cipriano. Requerimentos números 562-22 até 564-22, de autoria do vereador Daniel Schelp. Requerimento número 565-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 741-22 e 742-22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 566-22, de autoria do vereador Obadias Benones. Criciúma, 23 de agosto de 2022. A Secretaria-Geral justifica a ausência do vereador Moacir Dajori na sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2022, conforme artigo 85 da linha B do Regimento Interno, estando o atestado médico em anexo. Atenciosamente, Davi Antônio Baesso, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, por solicitação do vereador José Paulo Ferrarese, a Casa Guido, representada pela senhora Viviane Hoffmann Garcia, coordenadora de projetos e relações públicas, e pelo senhor Schneider Neves, coordenador do programa do Diagnóstico Precoce Infanto-Juvenil, os quais discorrerão acerca do Setembro Dourado. Desta forma, convido-os para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Solicito ao vereador proponente, senhor Paulo Ferrarese, que faça uso da palavra, dando as boas-vindas aos nossos convidados. Gostaria de cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público aqui presente, a todos que nos assistem também pelas redes sociais. Boa noite ao Schneider, coordenador do programa do Diagnóstico Precoce Infanto-Juvenil, a Viviane, coordenadora dos projetos de relações públicas da Casa Guido. É uma honra tê-los aqui nesta noite na Câmara para explanar sobre a conscientização do câncer infanto-juvenil, na qual, no ano passado, fizemos uma audiência pública que esteve presente o Rogério, da Casa Guido, a Viviane e a Cíntia, todos os representantes da Casa Guido, o doutor Leon, também do Hospital Santa Catarina, doutora Adalisa, médica oncologista, pediatra, que atua no Hospital São José. A audiência foi convertida em um projeto de lei para instituir no calendário oficial de eventos das datas comemorativas do município de Criciúma o Setembro Dourado. O projeto foi aprovado por todos os vereadores, sancionado pelo prefeito municipal e a Lei 8.082, de 2022. Hoje eles estão aqui para divulgar a campanha que visa conscientizar profissionais de saúde, pais e sociedade em geral sobre os sinais e sintomas para detecção do câncer infanto-juvenil. Parabéns à Casa Guido, a vocês profissionais, pelo belo trabalho. Seja bem-vindo. Então, com a palavra, os representantes da Casa Guido, pode usar o microfone. Boa tarde a todos, eu sou o Schneider,
Não? Agora melhorou, Ah, melhorou. então tem que ser bem perto, né? Então, boa tarde a todos. Me chamo Schneider. Eu sou coordenador do projeto Diagnóstico Precoce Infanto-Juvenil. Vou começar aqui apresentando a Casa Guido para que vocês conheçam melhor o nosso trabalho e falar também um pouco do diagnóstico precoce, desse novo programa que a Casa está lançando este ano. Pode passar o slide, por favor. Então, bem-vindos à Casa Guido, pode passar. Essa é a Casa Guido aqui próximo, ali do Hospital São José e daqui da câmera também, pode passar. Essas são o trabalho que a Casa Guido faz também em relação a essas despesas, é o nosso balanço social de 2021. Vocês têm em mãos esse flyer laranja. Nós apoiamos as famílias, né, dos pacientes, crianças e adolescentes com câncer, ajudando no custeio do tratamento e também fornecendo cestas básicas e outros tipos de doações que nós recebemos, não só para o paciente, mas também para a família. Pode passar. Aí a brinquedoteca é um espaço onde as crianças e adolescentes passam no tempo que eles precisam para aguardar de uma consulta, um exame. Então, para que não fiquem na rua, que não fiquem no estacionamento do hospital ou em qualquer outro lugar, na chuva, vento, sol. Então, a casa está disponível para a necessidade de cada paciente ali cadastrado. E eles vêm, então, e tem um espaço para poderem passar esse tempo, além de se divertir. Também as voluntárias trabalham para extrair informações socioeconômicas também e familiar desses pacientes, né? Além da doença que ele está passando no momento. Pode passar. Pode passar também, para não estender. Aí são os dormitórios que nós estamos à disposição das famílias que precisam pernoitar na casa, passar um tratamento, por exemplo, de quimioterapia de 15 dias, para não estarem indo e voltando às suas casas, pegando estrada. Eles ficam na casa dormindo e durante o período que necessitam. Pode passar. Pode passar. O banheiro pode passar também, só uma ilustração para saber. Aí a cozinha pode passar também, que é onde são preparados os almoços, cafés da manhã, café da tarde, e a família que fica na casa durante o período que precisa pernoitar, que precisa ficar 15, 20 dias, dependendo da situação de cada paciente, tem direito ao uso da cozinha também. Isso aí são os quitutes feitos na cozinha pelos voluntários, uma festa junina que foi realizada este ano. Então, nós fizemos na nossa cozinha também. O refeitório, que é o espaço onde nós acolhemos essas famílias para que eles possam tomar o seu café da manhã, o almoço, o café da tarde. Pode passar. Uma ilustração de como é esse acolhimento, de como as famílias são acolhidas e alimentadas também. Pode passar. Essa é a região que nós atendemos, são as 3 regiões sul, Amurel, Amrec e Amesc. Então, nós damos atendimentos a todos esses municípios que têm o seu paciente cadastrado na Casa Guido. Pode passar. Esse é um trabalho da psicóloga, que ali cada um representa um município aqui da região. Pode passar também. A assistente social está fazendo uma visita domiciliar. A Casa Guido também vai ao município, ao domicílio de cada paciente, para saber da situação que ele se encontra não só na área da saúde, mas em qualquer aspecto, porque são pacientes extremamente vulneráveis. O câncer infantil, ele existe de verdade. É isso que nós temos que ter, essa conscientização. Câncer infantil e câncer adulto é bem diferente. Nós temos medos quando se fala em câncer. E quando se fala de infantil, mais ainda. Mas ele existe. E nós podemos fazer algo muito maior quanto a isso. Porque ele, de 1 a 19 anos, o câncer é o pioneiro na morte infanto-juvenil. Em relação às outras doenças, ou casos até de acidentes, mas o câncer ele é campeão na mortalidade infanto-juvenil. Pode passar. Hoje nós temos a lei, em 8 de março deste ano, né, que foi sancionada, dando esses direitos ao cuidado integral a crianças e adolescentes, que possam ter direitos de
ter esse atendimento, essa preocupação para que ele possa executar o seu diagnóstico precoce, os seus exames necessários para que a gente precocemente possa detectar, ou não. O diagnóstico precoce, ele dá chances de 80% de cura e ele ameniza o tratamento desses pacientes. Ou seja, hoje os pacientes atuais que nós atendemos, eles têm um tratamento bastante agressivo. E se nós trabalharmos com a divulgação do diagnóstico precoce, com o folhetinho este aqui que vocês têm em mãos, nós podemos chegar a 80% de chances de cura dessas crianças e adolescentes. Esse é o folhetinho, né, que nós estamos trabalhando no município de Nova Veneza, divulgando na Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Estadual, onde fazemos trabalhos de conscientização com os profissionais, para que eles possam não só ter esta atenção, mas também dar o apoio e informar melhor ao pai e à mãe daquela criança e adolescente. Isso é uma amostra real de um paciente nosso ainda ativo. Ele teve uma retinoblastoma, então a gente mostra a diferença. Isso foi uma percepção de uma professora numa foto, e ele foi encaminhado. Ele está bem, mas está ainda em tratamento. Esse é o diagnóstico precoce. É uma paciente nossa ainda em manutenção, como as doutoras dizem. Ela já está curada, mas foi a insistência da mãe para realizar exames e não aceitar os resultados de exames que deram inconclusivos. A mãe conseguiu de ter esse diagnóstico precoce e hoje ela está deste jeito. Aí mais uma criança também, com insistência da mãe e dos doutores que atenderam, pediatras, em fazer exames mais específicos, além do hemograma, para entender o que estava acontecendo com ela, e hoje ela está também em manutenção. É um diagnóstico precoce. Esse caso, ela também, quando a gente fala muito da saúde pública, e muitas pessoas falam mal da saúde pública, do atendimento, mas nós sabemos das dificuldades que tem também. Ela, no caso, também foi atendida pelo particular, por convênio, e também foi negado, assim como, às vezes, a saúde pública nega, devido a algumas demandas, mas eu quero dizer que não é só o sistema público de saúde que é falho, algumas vezes. Também os particulares são, porque falta o quê? A atenção do profissional a esta criança e adolescente. E ali ela está tapando, mas ali quer dizer que o paciente não é somente um paciente, ele é o amor de alguém. Essa cena, essa foto, representa o que realmente nós temos que nos preocupar, não só a Casa Guido ali internamente, mas como todos nós da sociedade. Porque esta mãe, ela estava gerando este bebê no momento em que estava tratando a filha de câncer. E para a criança aceitar raspar o cabelo, porque estava caindo diante da quimioterapia, ela raspou para a criança também aceitasse. Então, ou seja, ela estava gerando uma nova vida, mas ela tinha em mãos um risco de perder outra vida. Então, ela representa muito a importância da nossa atenção, não só do trabalho dos profissionais da saúde no Hospital São José, não só da Casa Guido em si, mas vocês também, representantes públicos nossos, para ter este olhar e nos ajudar a divulgar e a trabalhar melhor para o diagnóstico precoce do câncer infantil. E assim, futuramente, a gente ter outros dados, outros resultados, através de pesquisas científicas, e que a gente possa mudar esse quadro do câncer infanto-juvenil. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu me chamo Viviane, eu sou coordenadora de projetos sociais lá da Casa Guido. Quero dizer que é uma imensa honra para nós estarmos aqui, ter esse espaço para falar sobre a Casa Guido, para falar sobre o câncer infantil. E só para trazer um pouquinho de números, acredito que boa parte dos que estão aqui conhecem o trabalho da Casa Guido. Nós estamos, no momento, atendendo a 65 pacientes. Então, são 65 famílias cadastradas.
que são dos municípios, desde Passo de Torres até Imbituba. Então, são 45 municípios das regiões da Mesca, Merreca e Amurel que estão em atendimento. Lá na Casa Guido, nós temos 15 profissionais contratados, além do trabalho voluntário. A gente sabe que hoje em dia não dá para viver só com o trabalho voluntário pela continuidade que a gente tem que dar para as atividades que são realizadas, né? Então, a gente tem lá assistente social, psicóloga, nutricionista, profissionais da parte da captação de recursos, de projetos, coordenadores. Então, é uma equipe para poder estar dando todo esse apoio, todo esse acolhimento para esses pacientes que estão na casa. A casa funciona como uma casa de passagem, né? Então, nós não temos pacientes internados em tempo integral lá na casa, como às vezes surgem algumas dúvidas, né? Eles vão lá, às vezes ficam 1 ou 2 semanas, quem é de longe, quem é de São Martinho, quem é de cidades que são mais distantes, para não ficar nesse vai e vem, eles dormem na casa de segunda a quinta, normalmente, e depois retornam para os seus lares. E eu vou falar mais especificamente em relação ao Setembro Dourado. Como o Schneider falou, a gente teve, em março desse ano, instituída a lei que garante os direitos do paciente com câncer, né, da criança e do adolescente, mas também foi com muita alegria que, alguns dias depois, no dia 15 de março, a gente recebeu a notícia que foi instituído no município de Criciúma, que o Setembro Dourado foi incluso no calendário da saúde, o que nos trouxe muita alegria, porque é fundamental que o município participe ativamente dessas atividades. E nós já estamos, trago hoje a informação de que nós já estamos realizando toda essa organização para que aconteçam grandes momentos em setembro. Já estamos em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria da Saúde, da Educação, da Assistência Social. Então, é muito importante que haja essa conexão, porque quem é que vai identificar isso daqui? É o profissional que está com a criança. É o professor que tem o privilégio, que está lá todo dia com aquela criança. Ele sabe, ele conhece a rotina, ele vai perceber que a criança está diferente, que a criança, o corpinho está diferente, o comportamento está diferente. Então, o professor tem esse privilégio. Então, é importante que a gente possa levar esse conteúdo para as escolas. E como que a gente vai levar esse conteúdo para as escolas? A gente está organizando uma capacitação em parceria com o município, que vai acontecer no Elias Angeloni, em setembro, dia 29 de setembro, e nessa capacitação estarão presentes os professores, e estarão presentes também as agentes de saúde, as agentes comunitárias, porque elas também estão atuando lá na casa de cada família. Então, elas vão ter acesso ao pai, à mãe e à criança. Então, são frentes, a gente precisa abordar várias frentes para garantir que todos tenham esse conhecimento. Porque qual é a maior dificuldade que a gente tem hoje? Se vocês forem dar uma olhadinha nesse material que está na mão de vocês e lerem alguns dos itens que estão aqui, bem ilustrado, bem lúdico, né, mas é câncer infantil, vocês vão perceber, boa parte que é pai, é mãe, alguns até já são avós, que são doenças, são sinais, são sintomas que são facilmente confundidos com as doenças da infância. Né? É uma febre que durou 3, 4 dias, é uma dor na perna quando está crescendo, que pode ser confundida com a dor do crescimento. Então, são muito sutis. E aí, o que a gente precisa? De um grito desesperador para despertar o alerta do professor, do profissional da saúde, do médico, porque o médico ele tem que olhar para o paciente, mas ele tem que enxergar o paciente. Ah, mas pode ser só uma febre? Pode, mas pode ser câncer. E se a gente tiver esse paciente diagnosticado cedo, diagnosticado precocemente, o que vai acontecer? O tratamento vai ser mais eficaz, vai ser menos invasivo e a chance de cura vai aumentar consideravelmente. Então, essas informações que estão aqui, de uma maneira simples, mas está ali lúdico, é a informação que eles precisam ter. Aquele paciente que o Schneider mostrou, do olhinho do retinoblastoma por meio de uma foto, quem percebeu que o olhinho dele estava com um reflexo branco foi a professora. Se a professora nunca tivesse escutado que se o reflexo fosse branco poderia ser câncer, ela nunca teria alertado a mãe. Mas ela sabia. Ela alertou a mãe, o paciente está em tratamento, foi diagnosticado. Entende? Então, é importante, a gente tem a informação, mas a gente precisa compartilhar a informação, a gente precisa levar essa informação para toda a população. Toda a população que tem acesso direto à criança e ao adolescente. Então, o Setembro Dourado vem com esse apelo, né? Então, a gente quer vamos iniciar agora, neste ano de setembro, a nossa primeira ação em parceria com a Prefeitura, com as secretarias, e a gente quer que isso, com certeza, dure sempre, né? Foi muito bacana quando a Prefeitura nos recebeu de braços abertos, porque a Casa Guido está aí, vai fazer 12 anos agora no mês de novembro,
Então, a gente tem 12 anos de caminhada, né? A gente sabe o caminho que a gente tem que percorrer, a gente sabe as portas que a gente tem que bater, a gente sabe das dificuldades. Então, quando a gente teve essa parceria com o município, dando ainda mais credibilidade para nós, dizendo, olha, Casa Guido, vamos fazer isso junto, porque vocês têm as informações, então a gente precisa estar junto para atuar. E aí a gente está planejando esses eventos que vão acontecer justamente por isso. Então, a nossa fala hoje é essa, trazer um pouquinho da história da Casa Guido, da importância dessa lei. A gente espera que isso, que outros municípios, principalmente os 45 municípios dessas regiões, que eles tenham Criciúma como exemplo e que todos instituam no seu calendário da saúde o Setembro Dourado. Isso para nós vai ser com certeza de grande alegria, mas ficamos com certeza muito contentes que Criciúma tenha dado esse passo inicial, afinal a sede da Casa Guido está aqui, né? Então foi um passo muito importante e é muito bom saber que a gente tem esse espaço aqui dentro com todos vocês e tenho certeza que cada um de vocês vai sair daqui e vai replicar todas essas atividades da Casa Guido, tudo que a Casa Guido faz e com certeza vai levar o nome da casa ainda mais longe. Nós ficamos aqui à disposição, caso alguém tenha alguma pergunta. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. E também ele doa o seu tempo. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, nosso convidado, a Viviane Schneider. Estamos acompanhando Viviane Schneider e população da nossa cidade. Comentamos ontem aqui sobre alguns exames com nossas crianças que deve ser feito uma biópsia com sedação, uma ressonância com sedação, e o SUS não tem esses exames na tabela SUS com sedação. Eu gostaria de saber de vocês se aparece isso para os profissionais da Casa Guido, o que fazer? Na verdade, nós tivemos uma criança, uma menina com 5 anos, e o SUS não cobria esse exame com sedação, uma biópsia, e nós acabamos falando com a irmã Terezinha, na época, e ela falou com o profissional e concederam gratuitamente esse exame, essa sedação. Eu gostaria de saber de vocês, mas também gostaria, presidente, que a presidente sempre é muito solícita, tem contribuído muito, não é só a presidente, é a mesa diretora, que discute isso entre eles e nós vereadores, mas a maioria, as decisões são pela mesa diretora. Quem sabe gravar um vídeo com o Schneider, com a Viviane, sobre o Setembro Dourado, sobre a prevenção, que passa, de vez em quando, aqui nas nossas sessões, antes e às vezes depois, que também possa contribuir com a divulgação do Setembro Dourado, sobre a importância do diagnóstico precoce. Obrigado, senhora presidente, mas muito obrigado. Em relação aos exames, consultas ou cirurgias que nós cedemos a esses pacientes, quando não é que o SUS ele não cobre, ele não fornece, a demora do fornecimento para esse paciente, muitas vezes é que implica. O SUS tem a medicação, o SUS tem o exame, mas ele precisa esse paciente para hoje, e o SUS só fornece daqui a 15 dias, 45 dias, dependendo da solicitação ou da necessidade desse paciente. Então, a Casa Guido, ela antecipa esse atendimento para hoje. A Casa Guido custeia todas essas necessidades de cada paciente. Então, e depois, as assistentes sociais também, e com a nossa advogada, recorrem, né, para o ressarcimento desse valor. Mas, muitas vezes, o SUS é a demora que se dá ao atendimento a este paciente. Um paciente com câncer, ele não tem minutos nem horas para espera. A doutora que está atendendo solicitou, tem que fazer na hora. Hoje aconteceu um caso de uma paciente nova cadastrada, ela está com uma bactéria na vagina, e ela amanhã já vai iniciar uma sessão de hiperbárica, que é uma medicação que é tipo um congelamento, né? Ela entra numa câmara e ela acaba sendo ali congelada, ferida, para poder... Então, são 10 sessões diárias. Então, o SUS não cobre
exame. Então, a Casa Guido está pagando. Ela custa R$500. Estamos negociando com a clínica para ter um valor menor. E eles da outra, nós já tivemos um paciente de Uruçanga, que ele fez 43 sessões dessa hiperbárica e nós pagamos todas as sessões. E são R$500 cada sessão. Então, é isso que nós pretendemos futuramente diminuir também. Voltando ao diagnóstico precoce, o diagnóstico precoce também faz com que esses custos diminuem. Não só para nós da Casa Guido, mas até para o órgão público. Porque o tratamento se torna menor e os medicamentos menores. Nós iniciamos um tratamento de quimioterapia de R$43 mil vindo da Índia, porque não é fornecida pelo SUS, não é aprovada pela Anvisa, algo assim. Então, ela veio da Índia, essa medicação. Outra quimioterapia de R$23 mil também veio do Canadá, para outro paciente, e a Casa Guido que custeou. Então, é importante que os órgãos públicos, né, do sistema de saúde também possam rever isso para que a gente diminua esses custos, não só da Casa Guido, mas também dos cofres públicos da saúde, né? Eu gostaria de fazer um questionamento. Como é que funciona os moradores de Criciúma? Porque vocês atendem todos, mas quando o paciente é de Criciúma, ele também fica ou ele só tem esse segundo? E uma segunda pergunta, quais são os tipos de câncer que são mais comuns na criança? De que idade até que idade, no caso bebê, né, até que idade que vocês atendem? Os pacientes de Criciúma é atendido igual aos outros de qualquer município. A questão que diferencia é pernoitar na casa, é permanecer na casa diariamente. Mas eles têm o mesmo atendimento, o mesmo acompanhamento, o mesmo acolhimento igual qualquer outro paciente de qualquer município. Tá? Certo. E a idade? Oi? A idade é de 0 a 19 anos. 0 a 19. Isso. Qual é o tipo de câncer mais comum? É leucemia. Leucemia? Leucemia e depois sistema nervoso central. Tá, a palavra está aberta, ainda os vereadores ainda têm um tempo, não precisa dispor do seu tempo se quiser fazer questionamento até agora. Sim. Pode. Que até chegar aos 3 minutos e meio que o vereador Paulo Ferrarese cedeu, o vereador ainda pode questionar. Senhor presidente, bem objetivo e bem rápido, em relação à medicação. Você apresenta ali todo o balanço social do ano 2021, daquele material, assim, através da arrecadação, o Estado, ele fornece medicamento, que eu vi que o valor maior está em cima do medicamento, e é fornecido, o Estado, vocês têm algum convênio com o Estado, propriamente dito, o município eu imagino que vocês tenham, né? Mas o Estado fornece, porque normalmente o medicamento vem do Estado. Então, é fornecimento, eles participam. Quantos por cento desses valores de medicamentos é custeado pelo Estado? Certo. Em relação aos medicamentos, realmente é o nosso valor mais alto. O que acontece? Quando o paciente sai do hospital, ele já sai com uma receita na mão. Então, ele chega lá na Casa Guido, ele vai direto para o atendimento com o assistente social. De uma listagem de, digamos, 5 medicamentos que ele necessita, ela imediatamente entra em contato com o posto de saúde do município, se for Criciúma, se for outro município. E ela verifica quais estão disponíveis. Normalmente, 1, no máximo 2, os tradicionais estão disponíveis. Os mais caros, com certeza, não estão, né? Dificilmente estão. Então, o paciente sai da Casa Guido, com uma autorização, ele vai direto na farmácia, adquire os medicamentos, a gente tem convênio com essa farmácia, traz para nós a nota fiscal e vai para casa com toda a medicação que ele necessita. Então, o medicamento varia de R$50, R$100 até R$1.000, R$2.000, R$3.000. Varia, é uma variação muito intensa mesmo. Depende do mês, depende do paciente, depende do câncer, é tudo muito variável. A gente não tem nenhum convênio que nos forneça esses medicamentos. Então, não vem nenhuma verba do Estado para medicamento, não. Então, assim, como que a gente consegue esse dinheiro, né? A gente faz campanhas, a gente faz almoço, a gente faz jantar, a gente faz pedágio, a gente faz eventos com a sociedade
para arrecadar. Agora, há 2 sábados atrás, fizemos um pedágio. Então, esse dinheiro que a gente arrecada com a sociedade é usado única e exclusivamente para isso. E aí, como que a manutenção da casa em si? A gente tem um suporte bastante grande com o município em relação aos projetos que a gente escreve para o CMDCA. Então, a gente tem profissionais na Casa Guido, a assistente social, a psicóloga, a nutricionista. São projetos que a gente escreve e apresenta junto ao CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente vai atrás de captar o recurso, né, pelo meio do imposto de renda, e aí a gente consegue estar tendo esses profissionais atuando na casa, quando a gente precisa readequar algum espaço, adquirir algum equipamento. Então, tudo que é diretamente como paciente em relação a medicamentos, saúde, exames, essas coisas, é custeado com o dinheiro que a gente arrecada com a sociedade. E essa outra parte que vem por meio dos projetos. Era esse o seu questionamento? Mais algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? E se esse medicamento, mas quando esse medicamento é de alto custo, depois vocês conseguem entrar na justiça e receber esse dinheiro? Em alguns casos, sim. A gente teve uma medicação que nós custeamos em 2019, a do Anthony? 2019, que custou R$115 mil. Nós entramos com um pedido depois, judicialmente, conseguimos ressarcir o valor, porém, a gente ressarciu de 6 a 7 meses depois. E se ele não tivesse tomado aquela medicação na hora, ele não estaria nem teria ido para o transplante. Então, a importância da urgência, né? Mas nem todos os casos a gente consegue ressarcir. Alguns a gente consegue, às vezes a questão de suplementos também, mas não é uma garantia, né? Posso responder? Ela falou em suplementos. Nós vamos provavelmente ter que devolver esse dinheiro que nós recebemos do Estado em relação aos suplementos, porque o juiz, não sei usar o termo termo técnico, né? Então, provavelmente nós vamos ter que devolver este valor que nós pagamos, entramos com o recurso, né, com o processo, recebemos, mas a vara... Talvez seja isso, mas ele é considerado como também tratamento, né? Porque ele, quando faz quimioterapia ou radioterapia ou qualquer outra medicação agressiva, também tem os efeitos colaterais, e um deles são a alimentação. Ele não consegue se alimentar de outra forma a não ser por um suplemento para poder substituir vitaminas e outros elementos que vão fortalecer e melhorar a imunidade dele. Então, nós estamos ainda recorrendo a esse processo para poder não devolver, fazer essa devolutiva, né? Vereador, só que já tem o tempo do vereador Paulo Ferrarese. Aí só se o Manuel der o seu tempo para ele. Então, então daí depois o Manuel dá o tempo para o senhor. E acrescenta, então, o tempo do vereador. O do Daniel Antunes também? Não? Você quer falar depois? Ah, não, eu troquei, Daniel. Então tá. Tá bom, está sobrando tempo. Nossa, presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar essa equipe da Casa Guido, porque, olha, é complicado o trabalho que vocês fazem. Que não é só, na verdade, não é só medicamento, ali não é só remédio, né? Vocês dão muito carinho, muito amor e alimentação. E dormir também. Muitas crianças ficam ali na Casa Guido, né? E muitas famílias são tão pobres, tão carentes. Vocês ajudam, inclusive a família, que eu sei que vocês ajudam também. Família em casa, com alimentação e com outras coisas. Então, é um trabalho humano, né? Esse é o verdadeiro trabalho de Deus, né? Que vocês fazem de coração. Vocês se doam no trabalho, às vezes, 24 horas por dia, né? E quando a gente sabe que existem tantos convênios aí para tanta coisa que não tem muito significado na sociedade, né? De prefeitura, de estado, disso, daquilo, né? E vocês estão ali praticamente desassistidos, vocês estão ali
pelo amor, né, pela força para manter aquele trabalho vivo durante todos esses anos, né? Quantas crianças, quantas pessoas já não passaram por ali, não foram curadas? Lá no meu bairro, eu conheci pessoas lá que não tinham passagem para ir até a Casa Guido, né? Às vezes a gente ajudava para chegar lá na Casa Guido, né? Porque as famílias não tinham. E vocês estão ali no dia a dia. O amor de vocês, olha, é coisa impressionante. Então eu vou perguntar para vocês, até vou repetir a pergunta, né? Não tem nenhum tipo de convênio mesmo, municipal, estadual, federal, para ajudar vocês naquele trabalho, depende exclusivamente de almoço, de jantares, de pedágio e de doação voluntária, certamente, de algumas pessoas da sociedade? A gente tem um convênio com a Secretaria de Assistência Social do CMAS. Eu não sei se eu posso falar valores, mas de qualquer forma eu vou falar. É um convênio. Ele gira em torno de um valor de R$ 5.900 que a gente recebe mensalmente, né? Ah, tá. 6.200 que a gente recebe mensalmente. Esse valor a gente usa para custear alguns dos profissionais da casa. E, assim, em relação à alimentação, sempre que a prefeitura faz as ações com assistência social, que disponibiliza alimentos, carnes, naquela época de pandemia, que teve bastante dificuldade, tivemos esse apoio, sim, mas o que eu posso dizer é que não há um grande valor, não chega nem perto do que a gente tem de despesa realmente, né? Se vocês forem somar o que tem de despesa ali, não se aproxima do que a gente necessita. E como tu comentou, vou aproveitar o gancho e falar que realmente não é só o medicamento, né? Em relação aos profissionais que a gente tem na casa, o paciente a gente trata lá no hospital ou depois com os medicamentos, mas ele precisa desse contexto de carinho, de atenção, de uma psicóloga que olha para esse paciente, que entende, que vá lá na escola, que converse com as professoras, que trabalha a questão do bullying nos adolescentes. A gente teve, durante um período, muitos adolescentes que precisavam de acompanhamento com um psiquiatra. Depois que a gente fez essa parceria com o CMDCA e tivemos lá na Casa Guido a psicóloga, reduziu muito o número de encaminhamentos para o psiquiatra, porque a psicóloga faz um trabalho que é voltado única e exclusivamente para esse paciente. Ela entende tudo o que ele está passando. Então, é muito importante esse contexto de casa, esse contexto de família, esse acolhimento. Isso também ajuda no contexto da cura. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadora e os convidados dessa noite. Se eu conseguir falar, eu não sei se eu parabenizo ou se eu me envergonho. O vereador que me antecedeu aqui a essa tribuna citou talvez tantos outros segmentos da sociedade que recebem convênios não tão importantes. Vamos dizer que eles também são importantes, né, vereador Albertino? Mas vamos dizer que a Casa Guido... Olha, eu visitei a casa tem alguns meses, estamos em algumas lutas com os nossos parlamentares, como todos nós aqui temos. Estamos no ano eleitoral em que tanto o brasileiro e a mídia fala dos nossos fundos eleitorais que vamos ter disponíveis daqui a pouco para as campanhas, mas olhamos para as nossas crianças. Novamente aqui eu cito os meus netos, se fosse um de nós, das nossas famílias. Aquela medicação de R$115 mil, vocês prestaram atenção, colegas? Quando a criança é cadastrada e sai já dali com a receita e a medicação na mão, eles não medem esforços. E aí tem que ir para as avenidas, para as ruas, para fazer pedágio, para manter uma casa. Me desculpem, me emociona. Parabéns, obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer... Com a palavra, o vereador Manuel Rosen, só que o vereador Manuel Rosen tem que doar o seu tempo.
Aí. Presidente. Bem rapidamente, eu só gostaria de saber o seguinte, a incidência do câncer em crianças tem aumentado e qual é o principal fator de risco, além dos sintomas e sinais? Fatores de risco não, porque assim é diferente de um câncer adulto, né? O câncer infanto-juvenil ele pode ser até genético e nós adultos também temos essa genética, mas não temos a evolução de um câncer. Nós provocamos a ter. Se nós já geneticamente já estamos propícios a ter um câncer por mau hábitos alimentares, drogas, cigarro, álcool, falta de exercício físico, má alimentação, isso ajuda mais a ter um câncer, o adulto. A criança, não. Ela já nasce ali, como nós já tivemos um bebê de 8 meses, mas para te responder melhor seria até um próprio profissional da oncologia, uma doutora, um doutor, de que esse bebê, ele já na formação das células, já pode ter uma má formação. Por isso ela pode nascer com essa má formação e aos 2 anos de idade, aos 5 anos de idade, ter esse câncer. Tá? Então, para ter essa resposta melhor, muito mais esclarecedora, tem que ser realmente alguém da área da oncologia para te responder. Tá bom? Com a palavra, o vereador Salésio Lima, também doando seu tempo. Senhora presidente, membros da mesa, cumprimentar os nobres vereadores, vereadora, Viviane, Schneider. É isso mesmo, vereador Daniel. Vou fazer um relato. Talvez vocês não estavam na Casa Guido, mas a Casa Guido começou com o Otílio Paulo Miranda, que trabalhava comigo, e o seu filho teve câncer, e ele ia para Florianópolis, não tinha onde ficar, não tinha uma estrutura financeira. Nós, amigos, é que fazíamos algumas vaquinhas para ajudar ele, e o sofrimento que ele tinha na capital para fazer as quimio do menino dele, que veio a falecer, e a partir dali ele se dedicou e foi envolvendo amigos, e hoje a realidade da Casa Guido é um sonho que deveria estar na mão do governo. Infelizmente, pessoas que se doam voluntárias, como falou o vereador, vão para a rua, vão fazer pedágio, e lamentavelmente a gente acompanhou o sofrimento e acompanha todos os dias o sofrimento de tantos e tantos pais, e veja tanta coisa rolando por aí, tanto dinheiro sendo colocado talvez até onde não precisaria, e aonde tem uma entidade com essa grandeza, com essa vocação de fazer o bem, muitas vezes se torna difícil, porque a sensibilidade das pessoas que têm a caneta na mão, que têm o dinheiro, fica difícil. Então, só um relato de o início, há 12 anos atrás, da Casa Guido, que poderia estar muito melhor se tivesse uma participação melhor das entidades, do governo, convênios, né, que poderiam ser feitos também. Então, eu quero deixar uma pergunta. Através de convênio com energia, vocês têm esse convênio na conta de luz, na água, que as pessoas pudessem ter essa contribuição? Só essa pergunta. Obrigado. Eu vou ser muito sincera. Em relação à conta de energia, nós tentamos um convênio com a Celesc, porém nós teríamos que deixar um percentual da arrecadação.
Então, analisando, para nós não era viável. A gente preferiu fazer essa arrecadação nós mesmos, para que não tivesse que destinar nenhum percentual. Nós temos uma parceria daí com a Cooper Cocal, que o que eles arrecadam, eles nos repassam integralmente. E em relação à água também não. Não temos, justamente por essa situação de repasse de percentual. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande, também doando seu tempo. Pois é. Tadinho do galego. Senhora presidente, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste, por mais delicado hoje a nossa tribuna livre, pela temática, né, que vocês estão trazendo, algumas entidades do terceiro setor nos pediram para estimular e criar em Criciúma o Dia de Eduardo, Dia Municipal. Na verdade, é uma comemoração mundial, é a sexta-feira, a quarta sexta-feira do mês de novembro, no mundo inteiro, se celebra o Dia de Eduardo, como uma celebração ao ato de filantropia, esse gesto de doação. Então, amanhã às 19 horas, a nossa pequena ajuda seria essa audiência pública, que vamos fazer amanhã às 19 horas aqui mesmo, e que ela abre espaço, então, para criarmos o Dia Municipal de Eduardo. Também começará, então, no mês de novembro. Está vendo aqui o carnê solidário de vocês, né? E talvez pudesse ser organizado algum tipo de atividade para esse dia das entidades, como uma verdadeira celebração ao gesto que as pessoas físicas e jurídicas podem fazer. Era só isso. Obrigado, hein? Mais algum vereador quer fazer alguma colocação? Com a palavra, vereador Jair Alexandre, doando o seu tempo. Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa noite a todos, shalom a todos, nossos convidados, sejam bem-vindos. Quando você vê esse balanço aqui, vê a despesa de 2021, quase, eu fiz mais uma soma por cima, R$350 mil, uma média de em torno de 30 e poucos mil por mês. E você vê um convênio apenas de R$6 mil, e vocês atendem toda a região sul praticamente não, toda a região sul, né, desde a Murel, a MESC e aqui a nossa região também. Senhora presidente, eu acho que essa casa pode fazer, levantar essa bandeira para a gente poder sentar com os prefeitos, né? Porque, olha aqui, a criança vem de Tubarão e é atendida aqui dentro. De Araranguá, de vários municípios, né? Também não acho justo apenas Criciúma aportar com recurso, mas deveria ser rateado isso, né, pelos municípios, não se torna um peso para os municípios, né? São vários municípios aqui na região que as crianças são atendidas pela Casa Guido. Também não é justo colocar esse encargo sobre a Casa Guido, né? Como foi colocado aqui, né, fazer pedágio, parece que você está mendigando algo que você está fazendo uma benfeitoria para as pessoas mais vulneráveis da cidade, da região sul, e principalmente por uma faixa etária, crianças e adolescentes, né? Infanto-juvenil ali, que são atendidas, como foi colocado, não é apenas o lado técnico, mas é o lado humano, que envolve coração, sentimento, e o desejo de poder ver, no final, o testemunho, depoimento daquele pai, daquela mãe, quando vê o seu filho ou a sua filha recuperado, né? Então, isso é a maior gratificação que alguém pode ter, é saber, dar essa notícia, receber essa notícia da recuperação de uma criança, né, que estava ali condenada praticamente pelo câncer e recebe o tratamento e é recuperado.
Então, eu quero parabenizar, e eu gostaria, senhora presidente, da gente poder levantar essa bandeira. Podemos conversar, vereador. Para poder ajudar esse trabalho tão lindo, maravilhoso, feito pela Casa Guido, né? E eu gostaria de saber, até não sei se vocês têm um relato, de crianças por município, né? Quantas crianças vocês têm atendidas aqui por município? A gente fez, eu não vou ter agora de cabeça, mas tenho pelo menos uma noção. Dos 45 municípios aos quais a gente tem atendimento disponível, nós estamos, no momento, atendendo 21. E a gente fez, inclusive, no mês passado, a primeira conferência Guido, inclusive o Paulo estava lá presente também, onde nós convidamos todos os municípios para participarem, tinha mais gente presente lá também, para participarem e conhecerem, porque muitos nem conhecem a Casa Guido. A gente tem pacientes, às vezes, lá na casa e os municípios nem conhecem, nem sabem o que a gente faz. E tens razão, a gente alivia muito da carga dos municípios, né? Então, é coerente, é fundamental que todos tenham a sua participação, que todos se envolvam. E eu digo assim, se envolver no sentido da atenção também, de que quando a mãe daquele paciente for lá no postinho de saúde, que ela tenha um olhar diferenciado, né? Na escola, nas secretarias, enfim, que ela tenha um olhar diferente no município de origem dela. Claro que o nosso número maior de atendimentos é em Criciúma, né? Dos 65 pacientes que a gente tem cadastrado, se eu não me engano, 31 são de Criciúma, mas depois, fora isso, a gente tem Araranguá, Braço do Norte, Cocal do Sul, Uruçanga, que são os que têm mais de 4 casos acima, assim, mas daí temos todos os outros 21 municípios atuantes. E um comentário também que tu fizestes do quão é importante esse relato dos pais, da gratidão que esses pais têm, né, com o filho que recebe o tratamento, que sai curado, sim. Mas eu vou trazer uma outra situação, que eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir, mas a gente vive muito isso na casa, que é a situação do óbito. Vocês devem ter visto ali no balanço social que tem lá o auxílio funeral. Então, a gente está presente na luta da busca da cura, mas a gente está presente nesse momento também. Toda vez que a gente perde um paciente, a assistente social, a psicóloga está lá. Eu trouxe da outra vez um relato que emociona, mas a gente tem que compartilhar essas coisas de coração com vocês. A gente teve um paciente que a gente perdeu, um adolescente lá em Santa Rosa do Sul, que já estavam ele faleceu, era meia-noite, e a gente só ficou sabendo no outro dia de manhã, e o velório ia ser por volta de 11 horas. Até elas se organizarem para irem até lá, a missa estava rezada, estava tudo pronto já para saírem do velório e irem para o enterro. A mãe dele disse assim, não. Enquanto alguém da Casa Guido não chegar aqui, vocês não vão enterrar o meu filho. Então, isso é família. E é esse o sentimento. Vocês desculpem a emoção, mas é esse o sentimento que a gente tem. A gente tem que estar junto. E são 65 famílias que a gente atende, que a gente virou família deles e eles viraram família da nossa. Eu não posso sair da Casa Guido e deixar tudo que a gente sente lá e ir embora. Não dá. Eu sou mãe. Ele é pai. A gente vai para casa pensando naquele paciente, pensando naquela mãe. O paciente, quando ele é criança, ele sofre a dor. Ele sente os procedimentos invasivos. E a mãe entra em desespero, porque ela não consegue tirar aquela dor dele e pegar para ela. E o adolescente, ele entende. Aí tem aquele bendito daquele Google que o adolescente vai para lá e ele vê tudo que não precisa. E aí vocês imaginem a cabeça de um adolescente de 12, 13, 14 anos, que está com câncer, que vai saber que ele vai sair de toda a vida social dele, que na adolescência os amigos são tudo na nossa vida. E aí tu chegar e ter que desistir disso. O que eu faço? Que desespero. Então, é isso que eu digo, que não é só estar com o remédio. A gente precisa estar do lado, a gente precisa ser suporte, a gente precisa olhar para o irmão desse paciente que está doente, entender que ele está negligenciado pelo pai e pela mãe, porque é óbvio que o pai e a mãe vão dar atenção para o filho que está doente. E aí o irmãozinho que está lá do lado está vendo, mas todo mundo que chega aqui em casa quer saber do meu irmão. Ganha um presentinho aqui, é para o meu irmão. Então, a gente faz as festas, a gente chama o irmãozinho, a gente dá presente de Dia das Crianças, a gente dá presente de Natal, a gente chama para as comemorações. Não é só o paciente, é a família, porque a gente tem que tratar todo o contexto familiar, não só o paciente. E é isso que a gente vive na Casa Guido. É amor o tempo todo e em todos os momentos. Pode vocês terem tempo dessa vereadora? Eu só vou fazer
Já poder responder, pode colocar meu tempo. Eu gostaria de saber se vocês só têm convênio com a Prefeitura de Criciúma, esses 6 mil, nenhuma outra de todos esses 45 municípios, nada? Não, só Criciúma mesmo. E é isso que eu ia falar ali sobre o que o pastor Alexandre comentou, solicitou, né, para que todos os municípios se reúnam, prefeitos, né, autoridades, para poder auxiliar a Casa Guido. Quero aproveitar essa fala e dizer a importância dessa parceria de todos os municípios aqui, para que a questão do carro da saúde fornecido ao paciente, nós temos muitos problemas, porque o paciente está sendo atendido pela doutora aqui no hospital e o motorista vai embora, porque passou da hora dele. Então, é importante a gente ter esta atenção de que o município tem que também estar à disposição desse paciente, principalmente para aquele que necessita deste serviço público. Então, é importante a gente reforçar para não ter este problema. E hoje nós já tivemos um problema com uma cidade da Amurel, e a assistente social, por conhecer bem a assistente social de lá do município, elas juntas ainda assim tiveram problemas para este carro vir buscar esse paciente. Então, é de extrema importância, assim como foi a nossa conferência para todos os municípios, para que a Câmara também promova este encontro, para a gente resolver não só esse problema do carro da saúde, né, mas também tantos outros que os municípios possam nos ajudar financeiramente também. Tem mais algum vereador? Posso passar para as considerações finais? Também tem o tempo do vereador Juarez de Jesus. Gostaria de fazer algum questionamento, vereador? Então, com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público que nos assiste através das redes sociais e aqui no plenário. Eu subo para parabenizar e também perguntar em relação aos voluntários da casa. Quantos são e se existe necessidade? Eu sei que na questão do pedágio sempre existe, né? Mas para casa mesmo, assim, se existe necessidade e se alguém tiver interesse em ser voluntário, o que fazer para poder ser voluntário da Casa Guido? Seria isso. Mais uma vez, eu vou ser muito sincera. A gente tem vários voluntários, sim. A gente tem hoje uma equipe de aproximadamente 20 voluntários fixos. E aí, o que acontece com o voluntariado? Ele é um trabalho que ele é executado quando a pessoa pode. Se em algum momento ela não pode mais, por mais que antes da palavra voluntário exista a palavra trabalho, nem sempre há o total comprometimento. E a gente tem que entender, né? Às vezes, eu preciso trabalhar, ganhar uma renda, então eu vou ter que parar com o meu trabalho voluntário. E aí, qual é a dificuldade que a gente tem? É da continuidade. Então, hoje na casa, quais são as atividades que a gente tem para os voluntários que estão lá? Na cozinha, a gente sempre tem 2 voluntárias diariamente, uma para fazer o almoço e outra para ser auxiliar. Na brinquedoteca, quando a gente tem as crianças lá, então a gente tem profissionais, a gente chama para a brinquedoteca profissionais da área, ou psicólogo, ou pedagogo, ou professora aposentada. Por quê? Nem todo mundo tem o preparo emocional para estar com uma criança com câncer. Eu estou na casa todos os dias, tem criança que eu olho que eu não consigo nem abrir minha boca para conversar. Schneider é testemunha disso. Então, é muito difícil. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu me voluntariei lá na Casa Guido, ninguém nunca me chamou. O trabalho voluntário, ele tem que servir para a instituição e não para a pessoa. Então, a gente não pode encher a Casa Guido de gente se não tiver atividade para eles fazerem. Né? Então, o que a gente faz? Nós somos muito sinceros. A gente tem esta atividade aqui. Você pode desempenhar tal dia, tal hora, com o comprometimento? Ok, posso. E essas 20 voluntárias que a gente tem lá na casa, elas são comprometidas. Elas vão, elas fazem certinho. Se elas tiverem alguma intercorrência, algum problema, elas avisam com antecedência. Elas mesmas já correm atrás de uma outra da equipe para cobrir.
Então, assim, tem que ter esse comprometimento. E nos pedágios, claro, a gente sempre tem muitos voluntários, quando a gente faz eventos, almoço, jantar, né, esses eventos na rua, a gente conta muito com parcerias das universidades, né, de empresas também, a gente tem várias empresas parceiras que reúnem os seus funcionários e vão nos ajudar nesses eventos, mas, assim, o trabalho voluntário é muito importante, sim. É digno, sim. Eu trabalho como profissional contratada da Casa Guido, mas faço trabalho voluntário em outra instituição também. Então, ele é fundamental, sim. Mas uma coisa muito pertinente, que a gente nunca pode esquecer, é isso. Antes da palavra voluntário, existe a palavra trabalho. Então, tem que ter comprometimento para executar, de fato, para que tenha essa sequência, né? Vocês têm o tempo do vereador Márcio Darós. O vereador vai com a palavra, o vereador Márcio Darós. Boa noite, senhora presidente, mesa, os convidados e os colegas vereadores. Então, eu perdi um filho, um bebê, e eu sei que é difícil o trabalho que vocês fazem, quem já passou por isso, e quando a gente acompanha um trabalho desse, principalmente de quem está na linha de frente, se aí saber o que a família passa, é uma situação bem complicada. Então, já quero deixar meus parabéns para vocês. Eu tenho uma filha que ela estuda enfermagem, eu disse assim, filha, tu estás preparada para isso? Porque tu vai acabar levando sim para casa, tu não vai simplesmente trocar de roupa, deixar lá no serviço, chegar em casa e ser outra pessoa. Então, realmente vocês estão de parabéns. E quando o Salésio comentou aqui sobre o Paulo, eu me lembro bem, na época do carro que o Estado acabou doando para ele, eu acho que para cada guido, acho que foi o primeiro carro que foi doado, uma Palio e Ken, e a gente fez uma campanha e várias empresas ajudaram a reformar esse carro, pintar, plotar, e assim, é uma coisa gratificante para a gente, e isso realmente faz 10, 12 anos, né, Salésio? É gratificante a gente poder ajudar. Agora, saber de uma importância do serviço desse, e tanto o poder público, não digo o municipal de Criciúma, mas de toda a região, estado e tudo, e não ter uma assistência mais acolhedora e financeiramente para vocês realmente nos deixa triste. Então, acho que realmente essa casa tem que fazer a sua parte de cobrar, e é o que a gente pode estar fazendo e cobrando mesmo, que isso estejam outros olhos para quem tem condições de mandar. Muito obrigado. Só para agradecer mesmo, tá? Eu gostaria de fazer um encaminhamento em nome da mesa diretora para os nossos vereadores. Nós fazemos um requerimento, fazendo uma audiência pública, convidando toda a ANREC, a Mural e a MESC, mandaríamos para as câmaras de vereadores e mandaríamos também para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social de cada município, para a Casa Guido, para nós estarmos discutindo, então, esse aporte financeiro que essas regiões poderiam dar para a Casa Guido. Então, nós vamos fazer, seus vereadores concordam? Então, eu acho que como encaminhamento, e seria a contribuição da Câmara de Vereadores para o Setembro Dourado. Nós iríamos dentro do mês de setembro, vamos ver uma data, porque já temos algumas audiências, veríamos uma data dentro do mês de setembro, para nós estarmos fazendo essa audiência pública e convidando todas essas prefeituras, as câmaras de vereadores, então, para nós vermos, quem sabe, uma luz no fim do túnel para ajudar a Casa Guido. E até em relação a esse apelo, né, aproveitar, hoje a gente tem uma grande luta, que a gente levantou essa bandeira, que é a questão das UTIs para a oncopediatria, é algo que já está caminhando, né? Isso. Mas a gente tem uma preocupação muito grande. O Daniel me fez lembrar o caso de uma paciente que eles são de Nova Veneza e ela precisou de uma UTI, não tinha UTI, era o pai que cuidava dela, a mãe também era muito doente, o pai que cuidava dela, parou de trabalhar para cuidar dessa filha, ela estava bem, de repente ela teve uma recidiva, e ela precisava de uma UTI, não tinha aqui, ela teve que ser encaminhada para Florianópolis, infelizmente ela veio a óbito, no Dia das Crianças, ela veio a óbito. Então, assim, é esse tipo de situação que a gente não quer mais que aconteça.
A gente precisa de apoio, sim. A gente precisa de apoio para tudo que a gente faz na Casa Guido. Mas a gente precisa que as nossas crianças tenham um leito de UTI no momento em que elas precisam, porque é urgente, tem que ser naquele exato momento. Então, a gente quer atenção, a gente quer que olhem para as crianças, que olhem para os adolescentes, que enxerguem eles. Criança não mente, se a criança falou que está com sintoma, olha, dá atenção, é verdade. Então, assim, ó, o nosso grito em relação ao Setembro Dourado é esse. Prestem atenção nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, e que todos os municípios tenham essa consciência. E assim venham a participar e levantar essa bandeira junto com todos. Tem mais algum questionamento de algum vereador? Então, vocês têm 2 minutos para as considerações finais. Então, só para vocês entenderem também que nós não só buscamos os direitos desses pacientes, né, crianças e adolescentes junto aos órgãos públicos, nós não só brigamos por esses direitos que eles têm. Nós também fizemos análise da situação que essa família se encontra. Até janeiro deste ano, nós tínhamos 7 pacientes com tratamento psiquiátrico, desde a consulta ao psiquiatra e medicações. Medicações, uma de 14 drágeas, que custam R$ 874. Então, o trabalho da assistente social e da psicóloga, junto a esses pacientes e a família, até o exato momento, nesse mês atual, nós não temos mais o atendimento psiquiátrico com esses pacientes, porque houve um outro viés para esse atendimento e melhoria desse paciente. Né, nós tínhamos parceria com o psiquiatra, mas os medicamentos não fornecidos imediatamente pelo SUS, então a casa custeava. Porém, não havia um resultado, porque havia outros problemas relacionados a este paciente, que foi o que a psicóloga e a nossa assistente social detectaram e trabalharam. Vocês têm o tempo do vereador Daniel Cipriano. Obrigado. Mas eu vou finalizar esse trabalho delas de analisar toda a situação vulnerável deste paciente, né? Então, nós conseguimos o custo que tínhamos com esses pacientes, com o serviço psiquiátrico, pôde ter um saldo para os próximos pacientes, porque assim nós estávamos custeando com algo que não tinha um retorno. Então, um relato de um paciente adolescente, ele não estava preocupado com o câncer dele, ele estava preocupado com a fatura da energia que estava vencida, e eles iam ficar sem energia, e ele iria ficar sem Wi-Fi. Então, esse era o maior problema para ele. Então, é isso que nós trabalhamos, entendemos toda a situação da família. O tratamento é com o hospital, com os doutores, as doutoras, e a Casa Guido dá este apoio, esse suporte social para essas famílias, buscando, a partir desse ano de 2022, divulgar o diagnóstico precoce, os sinais e sintomas, para que futuramente, como eu já havia falado, nós possamos ter um quadro diferente da realidade que estamos hoje. Fazendo as considerações finais, então, a gente agradece o espaço. E a gente sempre quer finalizar mostrando que o copo está meio cheio, não meio vazio. Então, vamos voltar 11 anos atrás, quando estavam lá com o pires na mão, pedindo dinheiro para pintar a casa. E vamos olhar hoje. Olha onde a gente está. Olha com quem a gente está. Olha quem a gente tem do nosso lado. Então, assim, não é puxar o saco de vocês, tá? É ser sincero. Para nós, hoje, é uma honra estar aqui. Eu falei para o Paulo, falei para a Thaís, é uma honra para a Casa Guido estar aqui. Não é a Viviane, não é o Schneider, é a Casa Guido. Estar aqui dentro, ter a atenção, os ouvidos atentos, os olhares atentos e a emoção de vocês junto com a gente é muito importante, porque a gente percebe muito nitidamente que a gente não está sozinho nessa batalha. A gente tem todos vocês com a gente. Então, assim, a porta está de casas abertas. Quem ainda não foi lá, vá. É transformador. Paulo sabe, Daniel sabe. Tu saber que existe a Casa Guido é uma coisa. Quando tu entrar lá, a gente fala que aquele portãozinho é mágico.
Quando tu entrar lá e tu conhecer, tu ver cada cantinho, cada dormitório, todo o carinho que tem naquela brinquedoteca, por mais simples que a casa seja, ela é uma casa de amor. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não consigo ir lá porque eu não consigo ver uma criança doente. A gente diz, pode ir. A Casa Guido é uma casa de vida, é uma casa de amor, é uma casa de esperança. Se o paciente estiver numa fase, num estado em que ele não possa estar recebendo pessoas, ele não vai estar na casa, ele vai estar no hospital. Então, podem ir de coração aberto, tranquilamente. Emoção sempre acontece. Até a gente, quando vai falar, a gente tem um banner lá na casa, um backdrop, num espaço, que tem a foto de todos os pacientes que já passaram pela casa. E a gente fala que, às vezes, eles chamam a gente. Às vezes, um paciente que já se foi, eu ou o Schneider, alguém está mostrando a casa para um visitante, e, de repente, a gente olha para aquela foto e a gente embarga. Porque é difícil falar deles. A gente sente saudade. A gente sabe a dor que o pai e a mãe sentiam quando perdeu, mas a gente também sente essa saudade que eles sentem. E só aproveitar meus últimos minutinhos para falar, a gente recebeu na casa um pai que ele perdeu o filho, e ele foi lá na Casa Guido para ajudar na pintura da casa. A gente olhava para ele e a gente não sabia o que dizer. Porque ele perdeu o filho, o único filho que ele tinha, e ele estava lá na Casa Guido, ajudando a pintar aquelas paredes que um dia serviram para o filho dele. Muito obrigada, de coração. Nós aqui agradecemos, essa casa agradece muito, e Criciúma agradece muito, e a região, tudo que vocês fazem, nós lembramos, e nós também conhecemos o início da Casa Guido, a Marlene, que é a mulher do Paulo, ela era diretora da rede na época que ela perdeu o filho, né, Giovana? Então, nós acompanhamos também a dor da Marlene, e nós sabemos que o Paulo e a Marlene, eles já são abençoados por terem iniciado, e vocês por terem continuado, toda a equipe da Casa Guido. Pode sempre contar com essa casa. E mais uma vez, né, muito, muito obrigada por tudo que vocês fazem por esses anjos que estão ali. A sessão está suspensa por até 5 minutos para que nós possamos nos despedir dos nossos convidados. Reabertos trabalhos. Questão de ordem cedida ao vereador Márcio Darós. Senhora presidente, a minha questão de ordem é, para mim me retirar da sessão, o artigo 85, linha C. Atendido de plano, senhor vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Somente para reiterar o convite para amanhã, às 19 horas, a audiência sobre a criação do Dia Municipal de Doar, com as entidades do terceiro setor. Obrigado. Ok, senhor vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Senhora presidente, a minha questão de ordem para que essa casa envie ofício de condolência à família da Tânia Fernandes Silva Ataídes, que veio a óbito hoje de manhã. Essa senhora que foi esfaqueada ali, gerente do Poço Angeloni. Atendido o plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Senhora presidente, a questão de ordem é no sentido de pedir a dispensa do parecer da Comissão de Fiscalização do PS 76 de 2022, que trata de adoção de PS 76? Isso, que trata de doação do espaço público. Em votação, a dispensa da Comissão de Fiscalização do PS 76/2022. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel.
Gostaria que fosse incluído na ordem do dia de hoje, o PS 76 de 2022. Você pode dizer novamente do que esse... Esse projeto ele passou em todas as comissões, só na fiscalização que ficou nas mãos do vereador Daniel, que teve uns questionamentos. Ele trata de... Esse projeto ele já passou aqui nesta casa, no mandato anterior. Ele liberava as praças públicas para as pessoas fazer a doação e cuidar, preservar por esses espaços aí e fazer isso, adoção, seria dada adoção para ele fazer as publicação do que eles fazem. Um exemplo, lá na Próspera nós temos aquele espaço do Trevo lá, que o Mercado Manente foi feita a adoção e eles pegam e zelam por aquele espaço ali. Também, aqui também o Fontana também tem aquele espaço ali daquela pracinha. Seria isso aí, senhor. Em votação... Adoção. Em votação, a inclusão na ordem do dia do PS 76/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Continuando com o horário político, com a palavra o vereador Daniel Schelp. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, demais vereadores, ao público que nos assiste. Hoje eu aproveito esse nobre espaço para destacar um tema que muitas vezes foi discutido nessa casa, o vereador Juarez, que é a segurança pública. Recentemente tivemos a ocorrência de 2 estupros em menos de 10 dias na cidade de Criciúma, nas saídas de pubs e bares. Criciúma atualmente, no ano de 2022, já registrou 25 estupros. Diante disso, fica aqui um pedido para que nossas forças de segurança concentrem esforços para a solução dos casos citados e a intensificação das ações para coibir a ocorrência de novos casos. Deixo também um pedido, por fim, de alerta e atenção das mulheres nas saídas desses pubs e bares de nossa região, para que evitem também, procurem estar saindo em grupos e evitando essa exposição, para que, principalmente enquanto esses doentes não forem presos, e responsabilizados pelos casos, seria isso. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Rampinha é boa, né? Boa noite, senhora presidente, boa noite, vereadores, todos que nos acompanham, vereadoras, todos que nos acompanham. Senhor presidente, essas caminhadas assim, eu conheci um menino chamado Gabriel Eufrásio, tem 19 anos. Ele em dezembro de 2021, ele foi campeão brasileiro de cross triathlon, que é o X3, categoria 15 a 19 anos. Em prova no circuito Xterra, em Búzios, no Rio de Janeiro, ele conquistou o campeonato brasileiro. Esse menino viajou, olha que eu falo isso por curiosidade, esse menino viajou aqui de Cocal, para o Rio de Janeiro, sem dinheiro, sem nada. Ele foi sem menor possibilidade de retorno. Isso ele fez na véspera da prova. Ele contou com a colaboração de pessoas estranhas, de um casal estranho, que acabou ajudando ele com a alimentação, com hospedagem, e acabou emprestando uma bicicleta porque ele não pôde levar dele. Olha que interessante. E ele venceu, e ele conquistou a vaga e a possibilidade de disputar uma vaga no Mundial do Havaí, agora em novembro de 2022. Ele iniciou em 2018, com 15 anos, e no momento que ele estava muito doente, com problema depressivo, tomando muito remédio e tudo mais, ele buscou, através disso, a força para poder largar a medicação e participar. Os amigos inscreveram ele nessa competição, arrumaram
alguns probleminhas para ele, é fato, né, porque ele tinha bastante dificuldade e acabou participando por conta dos amigos que acabaram inscrevendo ele. O cross triathlon é uma espécie de off-road que corresponde à modalidade de troca de corrida de montanha e mountain bike com a natação, né, em águas abertas, podendo ser utilizado também em rios, represas, etc. Veja que ele viajou sem dinheiro, viajou sem a bike dele e sem local para dormir. Então, eu trago isso, senhora presidente, porque ele acabou agora, recentemente, vendendo a bike dele para ajudar a mãe a pagar as contas. Por que eu trago essa matéria aqui? Ele é aqui de Cocal. É um guri que está disputando e com bastante dificuldade tem procurado ocupar o seu espaço. Do vereador Antônio Manuel. Obrigado, vereador Toninho. E ele tá ajudando a família dele, ainda vendendo as coisas dele. Por que eu estou falando isso, senhora presidente? Porque é um menino daqui de Cocal. É um menino da nossa região que tem buscado uma alternativa para poder participar desse campeonato. E ele tem pedido muita ajuda, de alguma forma, ele tem pedido ajuda. E a gente traz essa matéria aqui para sensibilizar as pessoas. Nós falamos tanto com problemas de doenças, com todas as dificuldades, a busca através do esporte, de recuperação, de inserção, de inclusão. A gente fala tanto isso, né? E a gente tem que trazer essas oportunidades que estão surgindo, que é o que ele se manifestou, né, pedindo apoio, pedindo oportunidade. Não é que a gente vai sair dando dinheiro, não é isso. Mas a gente busca, através disso, tornar público, né, um menino que, muito jovem, busca, através do esporte, promover a nossa região. Então, eu faço esse registro, senhora presidente, porque eu me senti na obrigação, e ontem acabei não fazendo, e deixei para o meu dia de hoje. Só um minutinho, vereador. Eu gostaria de aproveitar também, senhora presidente, informar que o CCJ, a nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, através do presidente, o vereador Antônio Manuel, o vereador Juarez de Jesus, Moacir da Jori e nós, meio que nos envolvemos num tema que o vereador Schelp traz aqui, que é a questão da segurança pública. Nós estivemos visitando o comando da polícia, institucionalmente falando, né? Estivemos visitando o comando da polícia militar, apresentando várias demandas, várias situações, necessidades, levando a eles o sentimento desta casa em relação à segurança, vereador Daniel, falando sobre a segurança pública. E tivemos semana passada falando também sobre o delegado-geral, doutor Marcos Ghisoni, também fazendo essa manifestação. A preocupação da Câmara de Vereadores de Criciúma em relação à quantidade de demandas que têm surgido, a quantidade de problemas que estamos enfrentando, né, da necessidade que temos em relação ao investimento em tecnologia, investimento em inovação, investimento em efetivo, um trabalho mais firme para coibir, vereador Daniel, exatamente aquilo que o senhor traz a essa tribuna. Né, levar segurança para as pessoas, evitar que o crime aconteça. É claro que a Polícia Civil ela tem um papel investigativo e, por outro lado, a Polícia Militar um papel mais de prevenção. Então, o que nós fizemos através da nossa comissão, que nos parece muito limitada na questão da análise constitucional e legal dos projetos de lei que transmita, nós resolvemos, né, através de vários comentários que já fizemos aqui nessa tribuna, através do presidente, e buscar alternativas. Só um pouquinho, vereador, eu vou lhe ceder uns segundinhos para o senhor. Só um pouquinho. Se o senhor não se cansar aí, por favor, né? Oi? Isso, faz questão de registrar que o Marcos Ghisoni, nosso delegado geral, ele é filho de um médico neuro, né? Marcos também do mesmo nome, Marcos Ghisoni, que é, aliás, um excelente profissional que atua aqui em Tubarão, na sua especialidade, realmente ele é muito especialista no que ele faz. Então eu faço esse registro, porque essa casa, viu, vereador, tem se manifestado, tem se posicionado e tem levado às autoridades competentes estaduais a necessidade de um trabalho muito efetivo. Preocupado, sim, com esses acontecimentos que vêm ocorrendo na nossa cidade. O senhor tem os 30 segundos, vereador. Fique à vontade, por gentileza.
Claro, 30 segundos. Parabéns do caso desse atleta de Cocal. Que bom. Dizer que ontem eu fui na Sara, num almoço beneficente de uma outra pessoa que está indo para o México, campeão mundial de karatê. Ele vai disputar o campeonato mundial de karatê, um guri muito pobre. Então, a sociedade está se organizando, galinha com polenta também, para levar um menino até no México que é campeão de karatê. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Tem que falar. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, colegas vereadores, ao público que nos assiste. É com muita alegria que eu falo da noite de ontem. Também tivemos o privilégio de ter alguns dos nossos colegas vereadores presentes em nossa comunidade, na quarta linha, na entrega de mais de 190 escrituras para 190 famílias que foram beneficiadas. Tivemos também a presença do nosso prefeito, Clécio Salvário, das pessoas também da prefeitura. Então, foi visitando os moradores que se identificou que um dos grandes problemas da nossa região eram os imóveis sem escrituras. E foi no programa Lar Legal, idealizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e com a orientação do setor de habitação do nosso município, que encontramos um meio de poder regularizar esses imóveis da nossa região. A regularização do imóvel, ela propicia uma segurança jurídica, a valorização do imóvel, a regularização das vias públicas e, com isso, o investimento do poder público, a possibilidade de se buscar um financiamento para a melhoria dos imóveis e também a segurança para os herdeiros. Agradecemos imensamente ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina pelo programa Lar Legal, que cumpre sua função social, trazendo dignidade às pessoas, e que já está sendo utilizado como modelo para outros estados do nosso país. E tivemos o privilégio de contar com 2 dos juízes cooperados pelo programa, a doutora Liana Bardini Alves e o doutor Klaus Corrêa de Souza. Pela primeira vez, 2 colaboradores deste programa estiveram presentes nesse ato. Também contamos com a presença do doutor Rafael Milanese Spilleri, doutor Sérgio Renato Domingos, a doutora Bruna Canela Becker, né, que também estiveram prestigiando esse ato. Por ser um programa idealizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, estiveram todos esses juízes também prestigiando esse ato. Também agradeço especialmente também a dona Maria do Carmo, que é oficial titular do primeiro ofício de registro de imóveis de Criciúma, que sempre buscou regularidade nos seus atos, a empresa SC Pro Engenharia, que foi prestativa nos seus trabalhos, e aos moradores também que acreditaram no programa. Por terem acreditado, ontem receberam seus títulos, né, nesse momento tão festivo, tão especial, porque dá segurança às pessoas. Então, a gente ficou bem feliz pela presença de cada um de vocês, também colegas vereadores aqui, eu não vou nominar, porque senão vou me perder, mas a gente ficou bem feliz por ter dado este momento especial para as pessoas, né? Essa segurança jurídica de ter o seu imóvel. É muito importante para as pessoas ter este título, né, bem guardado, porque a gente sabe da importância que tem esse título para as pessoas. Então, foi muito excelente essa noite passada e eu agradeço de coração cada um de vocês também que estiveram presentes. Com a palavra, o vereador Obadias Benones. Declina. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones. Tá ruim, acho. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para retirar do PL de minha autoria. 78-2022, por favor. Retirar de tramitação? Atendido de plano, vereador.
Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 50ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Indicação 738-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Instalação de mais lixeiras e troca das atuais localizadas na Praça do Congresso Centro. Requerimento 559-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se há algum projeto para a revitalização do Parque Infantil localizado na Praça do Congresso, bairro Centro. No caso de resposta positiva, qual a previsão para a realização desse trabalho? Se não houver projeto, é viável a realização? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Manuel Rosengue. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais e aqui presente. Aliás, eu gostaria que fossem colocadas as imagens. Isso. Eu recebi alguns frequentadores da Praça do Congresso, assim como também de outros locais que têm equipamentos como esse, e pude constatar que realmente assim, um estado de manutenção é terrível, é precário. E o que é pior, né? Oferecendo riscos de acidentes às crianças ali. Eu penso que é importante atentar para esses detalhes, porque, apesar de ser detalhes, né, parecer pequenos detalhes, mas pode se transformar em grandes traumas. Aliás, eu gostaria de sugerir, inclusive, que fosse criada uma equipe de manutenção preventiva em todos os parques da cidade. Se possível, é claro. Pois não? Fique à vontade. Uhum. A parte eu tenho 2 minutos. O vereador, obrigado pela parte. Isso é um tema que já foi tratado tantas vezes no mandato passado. E olha, isso aí foi gerado polêmica. Quanta discussão tivemos com isso em relação a esse assunto. E é claro, quando você vê ferrugem, você vê falta de manutenção. Se não me falha a memória, isso ficou a cargo de alguém que adotou aquela praça. Tá? Se não me falha a memória, ali aquela cerca que foi criada, toda aquela proteção do parquinho, tem a responsabilidade de alguém para manter aquilo em condições de uso. Isso se não me falha a memória. De tanto nós discutimos essa questão, acerca dos peixes que morriam, da manutenção daquele local, das pracinhas, do local, da ferrugem e tudo mais. E aí eu acho que poderia até verificar, se o senhor me permitir, é claro, data máxima vênia, verificar, talvez, ou acrescentar no seu requerimento, se for possível, né, em caso de adoção, qual a pessoa, qual a empresa, etc., que adotou, e se ela vem, por que ela não vem prestando serviço adequado naquele local. Eventualmente, se for essa a situação. Falo isso exatamente por ter sido. Os vereadores do mandato anterior sabem perfeitamente do que nós estamos falando. É apenas uma sugestão. Obrigado pela parte. Obrigado pela sugestão. Inclusive, vai ser votado hoje o projeto 76, né, que trata de adoção. Seria importante, está pedindo a parte, vereador? Tá. Que seria importante que o Poder Executivo também já tratasse de organizar uma equipe que fiscalizasse, apesar de ser adotada o espaço, né? Ótimo, então. Bom, é isso. Eu gostaria de uma questão de ordem. Questão de ordem cedida do vereador Manuel Rosengue. Ok, então essa questão de ordem é para aceitar a sugestão aí do vereador Júlio, para, em caso de ser adotado aí o espaço, né, já está com alguma empresa ou alguma
entidade, que seja, então, questionado o porquê não está sendo feita a manutenção Perfeito. por essa empresa. Isso. Atendido de plano, senhor vereador. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 739-22, de autoria do vereador Daniel Pinto Schelp, reparos na pavimentação asfáltica na rua Tenente Ari Raunem, bairro Michel. Requerimento 560-22, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando acontecerá a recuperação da pavimentação da rua Araquã, bairro Primeira Linha, Aranquã, bairro Primeira Linha, informar o prazo e o início e término das obras. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 561-22, de autoria do vereador Daniel Virtuoso Cipriano, envio de expediente ao DEINFRA, Departamento Estadual de Infraestrutura, questionando a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade, lombada eletrônica ou faixa elevada na rodovia SC-108, localizada no bairro São Simão, para a travessia dos pedestres ao cemitério. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 740-22, de autoria do vereador Daniel Virtuoso Cipriano, instalação de uma placa de permanência de 15 minutos na rua Silvestre Serafim, localizada no bairro Santa Bárbara. Requerimento 562-22, de autoria do vereador Daniel Pinto Schelp, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe planejamento para manutenção com capeamento asfáltico em toda a extensão da rua Rosita Danovich Pfister, no bairro Jardim Angélica. Em caso de resposta positiva, informar a data de início das obras. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 563-22, de autoria do vereador Daniel Pinto Schelp, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe planejamento para realizar calçamento com camada asfáltica na travessa Francisca Alves Rosengue, entre as ruas Fernando Zanata e Otto Leopoldo Tinfenzi, bairro Jardim Angélica. Em caso de resposta positiva, informar a data de início da respectiva obra. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 564-22, de autoria do vereador Daniel Pinto Schelp, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe planejamento para realizar a abertura faltante e calçamento com camada asfáltica em toda a extensão da rua Amélia Cesário Felipe, no bairro Jardim Angélica. Em caso de resposta positiva, informar ainda a data de início das respectivas obras. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 565-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe a possibilidade de efetuar a manutenção da cerca de proteção do Parque Infantil localizado na Praça do Congresso, bairro Centro, para trazer mais segurança às crianças que utilizam o referido parque. Se a resposta for positiva, qual o prazo para a realização desse trabalho? Se a resposta for negativa, justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 741-22, de autoria do vereador Salésio Lima, repintura das faixas de pedestre localizada na rua David Ronque, de frente à Escola Municipal Antônio Colombo, bairro Laranjinha. Indicação 742-22, de autoria do vereador Salésio Lima, conserto na pavimentação asfáltica na rua Santo Antônio, próximo ao número 765, bairro Centro.
Requerimentos 566-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. É possível realizar a construção de faixa elevada de pedestre para travessia segura de transeuntes que descem do terminal do bairro Próspera e que se deslocam para a região do Jardim Maristela, Ceará, Nossa Senhora da Salete, entre outras comunidades. Em caso de resposta positiva, qual o prazo estipulado para o início das obras? E em caso de resposta negativa, favor justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Bom dia, chama ele ali para mim. Gostaria de saltar aos nobres colegas vereadores que amanhã, dia 24 de agosto, essa casa estará realizando audiência pública sobre a criação do Dia de Doar, por iniciativa do vereador Zairo Casagrande. O evento acontecerá nesse plenário a partir das 19 horas e estão todos convidados para estarem presentes. Você já fez? Já fez? Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PE 076/2022, encaminhado pelo prefeito municipal que autoriza a doação de equipamentos públicos no município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e as comissões de obra de educação opinaram pela aprovação. O parecer da Comissão de Fiscalização foi dispensado e a matéria foi incluída nessa ordem do dia em conformidade com os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Adoção. Não, é a adoção. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 29 de agosto, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite e boa semana a todos.